Olá pessoal, hoje o nosso tema é transistores 3, transistor de efeito de campo, o FET. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, para você ter acesso a vários vídeos sobre eletrônica, eletrônica digital, eletrônica analógica, também alguns projetos. Curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Então, o nosso tema de hoje vai ser o transistor de efeito de campo, o FET. No outro vídeo, nós vimos o TBJ, que é o transistor bipolar de junção. O FET, nós temos dois modelos principais, o MOSFET, que nós vamos ver em outro vídeo, e o JFET, que nós vamos ver hoje, que é o transistor de junção por efeito de campo. Ele tem a característica de ter uma alta impedância de entrada. Ele tem uma comutação mais rápida na função de chaveamento. E ele é um dispositivo controlado por tensão VGS, que controla a corrente de saída ID. Então aqui, a construção física dele, os terminais, ele possui o terminal porta ou gate, a fonte ou source e o dreno. Então, comparando-se com o TBJ, que tinha base, emissor e coletor, ele tem o gate, o source e o dreno. Só que a construção física dele, ele tem uma camada principal aqui de material N, que é o tipo mais comum, e duas camadas aqui de material P, elas são interligadas, e aqui as duas camadas são ligadas ao terminal do gate. E o canal N, ele interliga a fonte com o dreno. É uma camada só. E aqui, essa área aqui, na frente, aqui na junção entre P e N, nas camadas P e N, nós temos a zona de depleção. Se a tensão entre gate e source, VGS, for maior que zero, essa região de depleção vai diminuir. Se for menor que zero, a região de depleção aumenta. Aqui nós temos um JFET canal P e a porta com material N. A polarização aqui é o processo inverso. Se ele for polarizado com VGS maior que zero, essa região de depleção vai aumentar, e se for polarizado com menor que zero, aqui nós vamos ter o negativo na camada N, e a região de depleção vai diminuir, e aí vai aumentar a corrente de dreno. Aqui nós temos a simbologia do canal N e canal P, a diferença está aqui na setinha. Então aqui nós temos o gate, o source e o dreno. Aqui também gate, source e dreno, tensão VGS e a tensão VDS e a corrente de dreno, que é a corrente de saída. Nesse caso aqui nós temos a polarização com VDS maior que zero e o VGS menor que zero. Então nós vemos que nós vamos ter aqui o negativo no material P e o positivo no material N. Então nós vamos ter uma polarização reversa, como no diodo, que aqui nós temos uma junção PN. Essa região aqui de depleção vai aumentar. Quanto menor o VGS, maior vai ser a zona de depleção, esse canal N aqui vai se estreitar. Por isso a corrente de dreno vai ser menor. Para o canal P acontece o contrário. Com polarização positiva aqui em VGS, o canal N aqui, o material N, dos dois lados vai aumentar a zona de depleção e vai diminuir a corrente no canal P.
Então, o efeito de campo, ele vem das zonas de depressão que rodeiam as regiões P. Nesse caso, nós vamos ter um IG igual a zero, corrente de gate, e a impedância de entrada vai ser bem alta na faixa de megaohms. Quanto mais negativa for a VGS, menor vai ser a corrente de dreno, devido ao estreitamento do canal N, pelo aumento da zona de depressão. Aqui nós temos um caso da polarização com VGS igual a zero e VDS maior que zero. Então aqui nós temos VDS ligado a uma fonte e o gate e o source ligado ao negativo aqui no terra. Nesse caso, para VGS igual a zero, nós temos aqui uma curva de transferência. Para VDS de 0 até um valor VP, que é chamado tensão de pinch-off ou tensão de estrangulamento, nós vamos ter que a corrente ID ela vai variar de uma forma linear. Essa região aqui é chamada de zona ômica, até que atingimos um valor VP para VDS e a corrente vai atingir um valor de saturação chamado IDSS. Nessa zona ômica, a resistência de source e dreno vai ser dada por VP, que é a tensão de pinch-off, dividido por IDSS, é uma região linear. Após o VDS atingir um valor de VP, desse valor para frente, a corrente IDSS vai saturar e não vai aumentar mais. Nessa região aqui chamada de região ativa, ele atinge um nível de saturação, até que se atinja aqui um valor de VDS máximo, que aqui vai ter uma ruptura, aqui, uma tensão de breakdown. Portanto, nós temos a tensão de estrangulamento VP. Na zona ativa, o JFET trabalha como uma fonte de corrente, ou seja, a corrente é sempre constante, mesmo que se varie o VDS. Se VGS for mais negativa, assumir valores negativos, menos 1 volt, menos 2, menos 3, menos 4, nós teremos várias curvas semelhantes com menores valores de IDSS. Para o VGS igual a menos 4 volts, nós já vamos ter um IDSS próximo de zero. Esse valor é o chamado valor VGS off, que ele vai ser igual a menos VP, ou igual ao módulo de VP. Então aqui nós temos a curva de transferência, que é um gráfico de ID em função de VDS. Então aqui nós temos várias curvas para vários valores de VGS. Então aqui, igual ao gráfico que nós vimos na figura anterior, para VGS igual a zero, nós temos aqui um valor de pinch-off próximo a 4 volts. Se o VGS assume valores menores que zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, a corrente IDSS passa a ser menor e a tensão também de pinch-off passa a ser menor. Então, nós temos aqui para VGS igual a menos 1 volt, menos 2, menos 3 e menos 4. Nós vemos aqui que a corrente IDSS já é zero. A curva, ela segue aqui o eixo X aqui do VDS. Desse gráfico aqui, nós podemos extrair, através dessa curva aqui, que tem esse formato parabólico, nós podemos extrair o gráfico de ID em função de VGS. Dessa curva aqui, ó, nós extraímos essa aqui, que são os valores de ID em função de VGS. Então, para VGS igual a zero, nós temos um IDSS máximo, que corresponde aqui ao valor de VP, igual a mais ou menos 4 volts. Se nós tivermos um VGS de menos 1, a corrente IDSS já diminui, e assim nós temos para menos 2, menos 3 e até menos 4, onde a ID vai ser igual a zero, o VGS vai ser igual a menos VP, ou então igual ao valor, ao módulo de VP,
que no caso aqui VGS igual a menos 4, que seria igual ao valor de VP, que é 4 volts, para quando VGS igual a zero. Portanto, nós podemos ter polarização na zona ôhmica ou ativa. Na zona ôhmica, o JFET ele se comporta como uma resistência, e na zona ativa se comporta como uma fonte de corrente, já que o IDSS, o ID, vai ser sempre o mesmo valor, mesmo que aumente o valor de VDS. Ele vai atuar nessa região de fonte de corrente, é a região que ele vai atuar como amplificador. Para VGS menor que o VGS off, que é aquele valor de menos 4 volts, para a maioria dos modelos do JFET, o JFET ele vai estar na zona de corte, ou seja, a corrente de dreno é igual a zero. Na zona ôhmica ele está na chamada função de triodo, na zona ativa ele está na zona de saturação. É importante não confundir com o TBJ, pois o TBJ ele tem as zonas de corte, a região linear que é entre corte e saturação, e depois a saturação. Na região linear é a região onde ele atua como amplificador. No caso aqui, o JFET, ele tem a zona de corte, a zona ôhmica e a zona ativa, é onde ele tem a corrente de saturação, e é nessa região que ele atua como amplificador. Então, nós não podemos confundir essas características do JFET com o TBJ. Então, fazendo uma comparação entre o TBJ e o JFET, nós temos que, para o TBJ, a corrente de base ela é bem maior que a de gate do JFET. A corrente de base está na ordem de microamperes e a corrente de gate na ordem de nanoamperes. No TBJ, nós temos IC é igual a beta vezes IB, ou seja, a corrente IC é controlada pela corrente B e tem um fator de amplificação beta. A tensão de base e emissor está sempre no valor de 0,7 volts. Para o JFET, nós temos ID igual a IDSS, que é a corrente de saturação, que multiplica 1 menos VGS sobre VP elevado ao quadrado. Essa é a chamada equação de Shockley. E para IG igual a zero, nós temos ID, que é a corrente de dreno, igual à corrente da fonte. VP é a tensão de pinch-off, e o ganho de tensão do JFET ele é menor que o ganho de tensão do TBJ, mas o JFET ele tem a vantagem de ter uma impedância maior de entrada e também atuar de forma mais rápida na função de comutação. Então, nesse vídeo nós vimos aqui o JFET, o transistor de junção na função de efeito de campo, e eu vou pedir mais uma vez para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Até um próximo vídeo e muito obrigado.